e vamos ouvir, e depois faz favor de apresentar também o seu pai e a sua mãe, que eu não perguntei o nome deles. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Deus é bom. Amém. Deus é bom toda a hora. Amém? Eu estou feliz por estar aqui convosco. Amém? Está um dia de calor, mas aqui está mais fresquinho. Amém? A gente já esteve na parte da manhã em Olhão. Isto é para eu calar ou é por causa do filme? É por causa do filme. Estou feliz por estar aqui convosco. Acredito mesmo que sinto uma alegria de ver alguns irmãos. Há muito tempo que não vi, alguns da minha juventude. Da minha juventude não, da minha infância, que eu sou jovem, há uns anos atrás. E outros que já os conheci velhos e continuam velhinhos também. E é bom assim estarmos na casa de Deus. Olha, senti muito feliz. Eu vou partilhar isto, irmão. Eu já partilhei com o irmão na quinta-feira. Está ali a Raquel ou a Rosa? A Rosa. Pronto, a Raquel. E senti-me muito feliz de saber que a Raquel e a Rosa estão aqui convosco. São duas meninas que era da nossa escola dominical lá em Évora, e quando disseram que estava aqui no vosso lar, eu senti uma alegria enorme de saber que estão em boas mãos. Eles estavam lá no nosso trabalho social em Évora, e agora estão aqui no lar. Eu fiquei feliz por isso. Pelo menos estão a vir à igreja. Amém? E estou feliz. Amém? Os irmãos estão felizes? Por me ver ou por estar na casa do Senhor? Por estar na casa do Senhor. Obrigado. Eu vou chamar a minha esposa. Eu fico feliz quando a vejo também, porque ela é a mais linda de todas. E o meu Isaac, o meu filho é lindo, um missionáriozinho, Os irmãos sabem que tive o privilégio, ou o pastor Jones teve o privilégio de estar connosco lá na Guiné-Bissau, E nós só tínhamos falado uma vez ou outra, mas criámos uma amizade. Ele ficou na nossa casa e foi com grande gratidão que nós o recebemos lá e estivemos juntos ali na Guiné-Bissau. Este é o nosso missionáriozinho. A última vez que estive aqui estávamos 2, agora já vimos 3. Deus multiplica as coisas. E dizem que a África é uma terra fértil. Olha, nasceu lá. Este é o nosso missionáriozinho. E eu vou passar aqui para a minha esposa, quer dizer algumas palavras. O Isaac, ele diz sempre algumas palavras. Mas não, também. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. As minhas palavras são de gratidão. Quero agradecer à igreja pelas vossas orações, o vosso apoio e também porque vocês estão connosco. E nós somos muito gratos porque as vossas orações são muito importantes na nossa vida. O Isaac também quer falar? Não, está só a querer agarrar o microfone. Amém. Nós somos gratos porque a igreja nos tem apoiado, sabemos, em oração, mas também contribuído financeiramente, e nós temos esta gratidão no nosso coração. E para mostrar a gratidão, eu não trouxe um presente para vocês todos, que seria um bocado difícil, não é? Assim ficávamos, as ofertas que vocês enviaram ficavam em saldo negativo, mas nós queremos oferecer uma lembrança ao vosso pastor, representando a igreja, e queremos oferecer uma Bíblia em crioulo. Ele já esteve lá, já aprendeu algumas palavras em crioulo, e vai aprender outras, É uma maneira de gratidão nossa, dos semeadores de alegria, que somos nós os 3, mas mostrar à igreja de Portimão que somos gratos por vós e damos uma Bíblia ao vosso pastor no dialeto mais falado na Guiné-Bissau, que é o crioulo, e para que ele possa, para o ano que vem, pregar em crioulo. Amém? Eu tinha ali outra Bíblia no carro e pensei, leva ao pastor Luís Reis. Não, ele primeiro tem que ir à Guiné-Bissau e depois eu ofereço-lhe a Bíblia. Pode ser, pastor? Ou quer antes para estudar? O pastor Luís Reis percebe, há aqui um compromisso entre os dois, ele tem que ir lá à Guiné. Depois a gente combina melhor, está bem, pastor? Amém. Deus é bom, amém? Nós vamos ver um pequeno vídeo, um resumo de algumas coisas que nós temos feito lá na Guiné-Bissau e depois vamos contar um bocadinho das próximas fases que nós iremos realizar lá na Guiné, amém? Foi a primeira, quando chegámos no aeroporto, Nós chegámos no dia 19 de março, no dia do pai. Era um domingo, fomos à igreja e eu orei pelos pais. E disse assim, onde sou eu que estou lá? E graças a Deus, olha, não foi profeta, mas estava lá, A receber a bênção do pai também. Eu tenho visitado as igrejas a nível nacional da Assembleia de Deus para conhecer a situação da Assembleia de Deus na Guiné-Bissau e tem sido um privilégio estar com os irmãos nas aldeias, nas cidades.
é o dia de Pentecostes, fui convidado para estar, que é quando a Igreja Assembleia de Deus se reúne para comemorar este grande dia da Igreja. Uma escola dominical na aldeia. Depois sobre a gravidez, a Jéssica no fim vai falar um bocadinho, mas fica aqui umas fotos. Temos recebido algumas visitas, o pastor ainda não está lá porque o vídeo já estava feito, ele só chegou no fim. Ele estava mesmo na última semana que nós viemos para Portugal, mas temos o privilégio de receber algumas visitas tanto connosco lá na Guiné-Bissau. Este é culto de batismos, tenho tido o privilégio de estar presente e batizar também. Lá é no rio ou no mar, mas o rio é diferente do que aqui, lá é lodo, né? Aprofunda. Por acaso aqui foi interessante. Foi um lugar onde as vacas vão banhar e era o bocado de água que estava lá na aldeia. Olha, foi ali que foram batizados. Né? A água estava limpinha. Ficou suja por causa dos pecados. Né? Como os irmãos têm acompanhado as notícias, nós formámos uma ONG, que é os Semidores de Alegria. Foi um bocado difícil, levou 6 meses a conseguirmos realizar, mas aquela era a nossa equipa. No Natal, nossos vizinhos, somos os únicos brancos ali, né? Fomos dar um cabaz de Natal aos nossos vizinhos ali à volta. E foi uma alegria, uma bola de futebol para as crianças, aquilo foi uma alegria constante. Foi uma família, nós recebemos ali de Leiria, tiveram de dar formação aos professores, tiveram uma semana missionária, levaram os filhos e foi muito gratificante receber aquela família na nossa casa. Aquela é a Massa para Jesus, juntou-se milhares de crentes pela cidade de Bissau, onde se parava para ir orando pelos governos, pelo povo, foi muito interessante. Aqui viram, já somos 3 palhaços, né? Sou eu e a minha esposa e o Isaac. Nós fomos convidados para comemorar o Dia da Criança, uma escola evangélica, mas nesta escola evangélica tem uma particularidade que a maior parte das crianças são muçulmanas, né? Nós quisemos ensinar que o único caminho que leva ao céu é Jesus Cristo, amém? Recebemos a visita do pastor Bruno Malheiro, foi gratificante, ele esteve lá no dia de Pentecostes e aqui é um meu aluno que vai falar. Eu chamo-me Carlos Herculano. E sou aluno aqui do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Sou aluno do pastor Paulo. É para dizer que nós estamos aprendendo muito bem com o seu estudo e também estamos gratos com o ensinamento que ele nos dá neste tempo. Aprendemos acerca da sua experiência pessoal e espiritual também. E em nome coletivo da nossa turma, queremos muito agradecer-lhe e também queremos pedir a Deus e vamos agradecer a Deus por ele, também que Deus o abençoe a sua família e continue a abençoar ainda seu ministério muito mais e mais ainda. Tenho tido o privilégio de estar a lecionar no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus da Guiné-Bissau. Tenho dado aulas ao 1º, 2º e 3º ano. Uma boa porcentagem dos meus alunos já são pastores há muitos anos, né? Mas só agora é que tenho tido a oportunidade de ter um curso teológico e tem sido um privilégio e um ensino para mim próprio estar a poder ensinar estes irmãos ali no Instituto Bíblico. Estes são os sorrisos que nos fascinam, motivam-nos e com a graça de Deus dão-nos força, né? Para continuar na nossa missão.
Também algumas fotos estavam ali, que participámos em algumas conferências de adolescentes, de jovens, também em reuniões de casais, senhoras. Os irmãos também repararam numa foto que eu estava ali a ministrar para casais à luz de velas, porque era romântico. Não era romântico, é porque não havia luz mesmo, tivemos que acender as velas. Mas às vezes é assim que acontece. Não há luz e então temos que acender umas velinhas para fazer um culto. Também na nossa gravidez, nós engravidámos os dois, como o Paulo costuma dizer, e resolvemos ter o bebê em Guiné-Bissau. E às vezes podem perguntar, mas porquê em Guiné-Bissau e não em Portugal? Com mais condições, lá há tantas faltas de condições, poderia acontecer tantas coisas, mas foi em Guiné-Bissau porque Deus dirigiu para que fosse lá. Nós, pela fé, nós dissemos assim, nós iremos ter um filho, então vamos já coisas quando tivermos um filho. Se não tivermos, não temos. Mas levamos coisas para quando tivermos um filho. E levámos no contentor com as nossas coisas, coisas para bebés. A minha sogra comprou logo umas fraldas. Ainda não havia bebé, mas as coisas já iam. E tinha lá tudo. E então a gente disse assim, a partir do momento em que eu estava grávida, se tudo correr bem, vai ser aqui. Porque eu sinto uma paz tão grande. Às vezes vem um medo humano. Aquele medo que nos faz, às vezes, recuar um bocadinho. E se acontecer isto, e se acontecer aquilo, será que vai ser negligência minha? Pensava muitas vezes isso, mas ao mesmo tempo que pensava nisso, uma paz tão grande vinha dentro de mim que dizia, é aqui. Tanto foi lá que correu tudo tão bem, um parto, apesar de horas e horas, mas foi muito bom, graças a Deus, uma recuperação excelente. Um bebê cheio de saúde, tirando uma pequena negligência médica, que um médico receitou-lhe um medicamento que não era para bebés, e então ele foi parar ao hospital com uma infecção, teve que ficar em observação 48 horas. Mas não foi preciso as 48 horas, porque a Igreja da Guiné-Bissau estava a orar, a Igreja de Portugal estava a orar, e ele não precisa ficar as 48 horas, porque Deus está connosco. O médico dos médicos está connosco. E é nele que nós temos que confiar. Às vezes quando surge o medo, mas quando Deus fala connosco, quando nós lemos aqueles versículos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele também faz uma promessa. Ele promete estar connosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vemos isto diariamente nas nossas vidas. Quando nós obedecemos ao mandamento de Deus, Ele promete estar connosco. As dificuldades vêm. Vêm dias difíceis, vêm dias de choro. Nós nos vamos safar disso. Vem. Noites que nós choramos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus está connosco. E Ele está connosco nos fortalecendo. Ele nunca vai nos deixar passar por mais do que aquilo que nós podemos suportar. Ele vai estar connosco para nos erguer, para nos segurar. E já estou aqui a falar... Já estou a falar demais, que eu não vou pregar, o meu marido é que vai. Mas eu vou cantar um corinho em crioulo, os irmãos querem ouvir? Se puderem ficar de pé e ajudar-me com as palmas, porque um corinho africano tem muito ritmo, e então, assim, sem ritmo não dá assim muito jeito. Eu vou cantar o corinho uma vez e depois eu explico porque a escolha do coro. Vamos cantar, Isaac? Vamos. Está alegre para a salvação que o Cristo dá para mim. Aleluia, Cristo salva, tira a garrafa de cana na mão. Tira a garrafa de cana na mão, cava da cabeça e tira a garrafa de cana na mão. Alma salvo, noriba para evangelização. Para conta povo, palavra de Deus, para povo ficar livre, livre suma nós. Amém. Agora vou explicar. Este corinho não fazia muito sentido para mim. O início faz. Estou alegre pela salvação que Cristo me deu. Aleluia, Cristo salvou-me. E agora outra parte. E tira a garrafa de cana na mão. A cabaça da cabeça e tira a garrafa de cana na mão. Eu assim, mas que sentido é que faz este corinho aqui? Mas garrafas e... Eu nem percebia que era cabaça. Era uma palavra, a mão na cabeça, eu a mão na cabeça. Mas faz todo o sentido. Se os irmãos, não sei se sabem, Guiné-Bissau é um país com muita feitiçaria, muitos rituais satânicos. É um país que nós sentimos uma opressão espiritual muito grande. E esta música faz muito sentido para mim, porque a garrafa de cana
é onde eles colocam aqueles líquidos para fazerem os feitiços, e a cabaça é como se fosse uma espécie de bacia, uma tigela, mas é mesmo da árvore, que eles cortam, raspam, e então aquilo, eles levam todos os produtos que são necessários para os rituais daquela cultura, porque é uma cultura com muitos rituais. Cada etnia tem os seus rituais. Eles levam aquilo tudo para fazer os seus rituais, feitiçarias. Isto faz sentido, porque eles cantam: estou alegre pela salvação que Cristo me deu. Aleluia, Cristo salvou-me, e tiro as feitiçarias, todos os rituais culturais saem da minha vida, porque Deus é o suficiente para mim, não preciso de mais nada, porque estas coisas só oprimem. E então fez todo o sentido este corinho. A segunda parte é almas salvas. Nós voltamos para a evangelização, para contar ao povo a palavra de Deus, para o povo ser livre como nós. Porque há salvação em Cristo e nós somos livres em Cristo. E Ele livra-nos das opressões espirituais, livra de todas aquelas coisas diabólicas, porque mais poderoso é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Vamos cantar mais uma vez este corinho? Está alegre para a salvação que o Cristo dá para mim. Aleluia, Cristo salva e tira a garrafa de cana na mão. Tira a garrafa de cana na mão, cavaz a cabeça e tira a garrafa de cana na mão. Alma salvo, glória para evangelização. Para conta povo, palavra de Deus, para povo ficar livre, livre somos nós. Está alegre para a salvação que o Cristo dá para mim. Aleluia, Cristo salva, tira a garrafa de cana na mão. Amém. Amém. Deus é bom. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Como a Jéssica disse, Deus tem mostrado que é fiel. Amém? Nós não tínhamos dúvidas disso, né? Mas quando... Meu amigo Paulo, deixa eu interromper só um minutinho. Sim, vou deixar. Aqui um pouquinho. Vou só interromper aqui o pregador, só um minutinho, para nós orarmos. Fomos informados agora, a Sara veio informar que os nossos hóspedes lá na Quinta do Rei tiveram que sair por causa da ameaça do fogo. Então nós vamos orar para que Deus possa intervir e trazer ali livramento naquele lugar, tá bem? Vamos ficar de pé, faz favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos agora, em nome de Jesus, Senhor, solicitar, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, pedir, Senhor, que intervenha, ó Deus, nessa situação ali na Quinta do Rei, naquela região. Deus, os moradores que ali estão, Senhor, meu Deus, Tu possa guardá-los, ó Deus, bem como também o nosso povo que ali está, Senhor. Cerca ali com muralhas de fogo e acampa o Teu exército celestial naquele lugar, Senhor, e repreenda toda ação, Senhor, e dai vitória e graça em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, desculpa. Poder sentar. Como a Jéssica disse, houve muitas situações complicadas e tem havido, não é verdade? Eu queria deixar só aos irmãos a situação que nós estamos no projeto que nós apresentámos, mais ou menos há 2 anos atrás, que fez 15 meses que nós estamos na Guiné-Bissau. Teve havido muita dificuldade, muito obstáculo. A nossa ONG, para ser formada, nós íamos um dia, não havia luz, no outro dia não havia rede, no outro dia a impressora estava avariada, o computador não funcionava, no outro dia não havia papel, no outro dia a doutora que era para assinar o papel não estava, e depois tudo assinado, eu olhar para os papéis reparei que estava tudo mal feito, não é? As datas estavam trocadas, os nomes não estavam direito, tivemos que começar o processo todo novo. Tem sido um processo lento, longo, mas às vezes nós desesperamos,
mas nós temos crescido muito no fruto do Espírito, da paciência, né? E às vezes o domínio próprio. Às vezes aquilo mexe com o nosso sistema, né? Quando nós vemos as coisas que estão a fazer propósito para não se desenvolver, porque estão à espera de algum dinheiro por fora, né? E também o processo do terreno para o nosso projeto também tem havido muitos obstáculos, mas por um lado nós vimos que os obstáculos fazem-nos crescer ou fazem-nos mudar de direção. Né? Nós temos que aprender com as coisas da nossa vida, com as complicações, com as tempestades, faz-nos crescer e aprender com aquilo que nós passamos. Nós fizemos uma reunião com o povo, apresentámos o projeto, o povo ficou muito contente, toda a gente, e nestas reuniões não são fáceis. Nós temos o chefe da aldeia, temos o representante dos jovens, o representante das mulheres, temos o representante religioso, que naquele caso era islâmico, que era o chefe responsável máximo da aldeia, e no fim toda a gente ficou contente, até o chefe islâmico ficou contente. Eu lembro muitas palavras do chefe islâmico que diz assim: é Deus a trazer o homem que nós precisávamos para a nossa aldeia. É interessante, não é? E eu não enganei ninguém. Eu disse quem era pastor evangélico, vinha para construir uma igreja e uma escola onde ia ensinar as crianças deles a aprender a palavra de Deus. E ele disse aquilo, é o homem que nós esperávamos da parte de Deus. Amém? Mas aquilo foi tudo muito bonito, assinámos os papéis todos, a doação do terreno, mas no fim chegámos à conclusão que o terreno era deles. E eu disse, então eu estou a assinar um papel e o terreno não é vosso. Afinal, este terreno é comunitário, pertence a mais 12 aldeias. Você tem de se reunir com mais 12 aldeias. Ok, vamos lá reunir com o pessoal todo. Reunimos e no fim o chefe das aldeias disse, eu para assinar este papel tenho que ter contrapartidas. Misericórdia, foi mesmo. É? E eu digo assim, amigo, eu dou contrapartidas, ele todo contente. Contrapartidas dá assim, olha, eu vou dar uma escola para educar os teus filhos. Não é estas contrapartidas que eu quero. Então nós vamos construir um posto de saúde para dar saúde à tua família. Não, quero outras contrapartidas. Dinheiro. Eu disse, sim, é dinheiro que nós queremos. É dinheiro que eu quero. Também posso dar dinheiro. O missionário vai me dar dinheiro. Sim, olha. Vamos precisar de construir tijolos. Eu trago a areia e o cimento. No fim do mês eu pago-te. Trabalhas para nós e no fim do mês nós pagamos. Não, eu quero dinheiro sem trabalho. E assim, isto não há. Dinheiro sem trabalho não há. É? E fiz outra reunião com o povo. O povo reuniu-se e eu falei que o chefe deles queria contrapartidas. Tive que ser frontal, e quem me conhece, eu sou frontal naquilo que faço, e o povo não gostou de ouvir que o chefe queria prejudicar o povo. Né? Eles ficaram chateados com o chefe, já queriam demitir o chefe, e pronto, eles lá falaram entre eles, que a maior parte não percebi nada, porque o dialeto deles é complicado, mas ao fim de cabo ele assinou o papel e ficámos com o terreno. Eu, vai ser desta. Mas chegámos à conclusão que eles não mandavam nada no terreno. Eu tive que ir para o governo, porque o terreno era do governo. Fui falar com o governo, tinha que falar com o administrador, que é a espécie do presidente da Câmara da Zona, tinha que falar com o governador, que é a espécie do antigo governador civil que nós tínhamos antigamente, em Portugal. Mas, entretanto, nestes 7 meses, o governo caiu 3 vezes. Tive que falar com 2 administradores, 2 governadores, e cada um com seus problemas. Um secretário chegou-me a dizer que eu tinha que sofrer para ter aquele terreno. Tu tens que sofrer para ter este terreno. Eu disse, quem sofre é o teu povo. E disse para ele que ele tinha uma barriga assim grande. Tu não sofres, tens barriga grande, comes todos os dias. Mas o teu povo sofre. E, entretanto, aquilo tudo, Deus começou a dar uma direção diferente ao meu coração e ao coração da Jéssica. Começámos a orar, estávamos cansados, a andar atrás de um terreno. E perguntámos mesmo a Deus, Deus, é mesmo da tua vontade este terreno? Porque já tem sido tantos problemas há 7 meses. E nós estávamos com aquele desejo, ansiedade de começar a construir, não é? E nós dissemos, Deus, é mesmo da tua vontade. E, olha, e Deus começou-nos a dar uma direção, porque começámos a ver as necessidades da igreja, da Assembleia de Deus na Guiné-Bissau, e comecei a ver que eles têm 26 anos de história, mas simplesmente ainda têm em 3 distritos, eles chamam sectores. Ainda faltava alcançar outros 7 distritos, outros 7 sectores. E eu começava no nosso coração assim, se nós ajudarmos a alcançar os outros sectores. E lancei este desafio à liderança da igreja ali na Guiné-Bissau e disse assim, olha, em vez do nosso projeto ser aquele projeto grande numa aldeia,
onde vamos influenciar cerca de 500, 600 pessoas que estão ali à volta. E se nós diminuirmos o projeto, mas em vez de construir num lugar, vamos construir em 3 lugares. E estes 3 lugares seriam 3 distritos que vocês gostariam de alcançar. Vocês têm esta visão de alcançar os outros distritos. É importante saber da parte deles, não é? E assim, este é o nosso sonho, de alcançar os outros sectores, os outros distritos. E assim, se nós construímos as nossas aldeias missionárias em 3 distritos diferentes. Não tão grande como estava projetado no plano A, mas com escola, com posto médico, com a igreja também, e com uma casa para receber os voluntários para estarem connosco. Mas, em vez de ter um projeto agrícola muito grande, tem uma horta escolar onde ensinamos as crianças a produzir a agricultura e, acima de tudo, onde já temos, graças a Deus, já temos um plano pedagógico até ao 6º ano para aprenderem ciências, matemática, português através da palavra de Deus. Amém? E eles ficaram muito animados. Lançaram já as 3 cidades, 3 vilas, onde nós vamos começar a construir o projeto. Os irmãos orem por nós, está bem? Nós viemos renovar um bocadinho as forças, mostrar o bebê à família, porque ele nasceu lá na Guiné-Bissau, e temos estado a fazer uns exames médicos. A Jéssica foi a primeira vez depois da gravidez, e quem já foi grávida sabe como é importante logo da gravidez, é um ginecologista, mas ela só foi cá em Portugal a fim de 6 meses ter o termo técnico parido, né? É o termo técnico lá na Guiné-Bissau, o crioulo. E ele foi a primeira vez que foi ao pediatra e não fez lá o teste do pezinho, né? Aquele teste do pezinho. E a gente chegou ao pediatra assim, ele não fez o teste do pezinho lá na Guiné-Bissau porque não há. E ela diz assim, agora com um pezão deste já nem precisa, isto está com saúde, né? Já não precisa de fazer nada. Vai começar, mas é comer as chupinhas e as papinhas cá na altura, né? E graças a Deus o nosso filho está com saúde. Amém, irmãos? Isso, continua a orar por nós, amém? E quando eu disse plano A, entre aspas, este podia ser o nosso plano A. E quando eu digo que o plano B, nós íamos passar a executar o plano B, houve um colega meu, pastor aqui em Portugal, disse, Paulo, tudo o que eu tenho ouvido, para mim este é o plano A de Deus, não é o plano B. Pode ter sido o teu plano B, mas é o plano A, porque nós acreditamos que com estas 3 aldeias missionárias, nós não vamos só influenciar 500 pessoas, mas podemos influenciar 2.000 pessoas. Não é? E o nosso objetivo do nosso projeto missionário é influenciar as pessoas com o Evangelho, que é este Evangelho que transforma e muda a vida das pessoas. Amém, irmãos? Amém. Eu gostava de ler um texto, na Sagrada Escritura se encontra em Atos, capítulo 18. Eu vou falar de Paulo, do apóstolo Paulo. Amém? Eu gosto muito dele, não sei se tem o mesmo nome do que eu, mas não é. É por causa da entrega como ele se deu ao ministério e à vontade do Senhor. Amém? Nós cantámos há bocadinho, nós damos tudo. Nós somos todo de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo foi assim um homem. Ele se entregou nas mãos de Deus. Ele viu grandes coisas a acontecer, mas ele também desanimou. Não desanimou. Ele também desanimou. E eu, com esta meditação que quero trazer com os irmãos, pelo meio vou contando algumas histórias que nos têm acontecido na Guiné-Bissau, mas Deus trouxe ao nosso coração este texto, tem falado muito e tem renovado as nossas forças. E eu queria também nesta noite trazer este texto aos irmãos aqui em Portimão, para que Deus também possa desafiar-vos, possa animar-vos, possa dar ânimo. Amém? Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades e parece que as coisas não acontecem como nós queríamos. E nós precisamos de um ânimo. E queria trazer este pensamento, esta meditação na palavra do Senhor. Atos, capítulo 18, versículo 9. Vamos ficar de pé para ler as Sagradas Escrituras. Atos, capítulo 18, versículo 9, diz assim. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Eu gostava de olhar para Paulo. Paulo, um homem que se entregou nas mãos de Deus. Paulo, um homem que estava pronto para
para anunciar que Jesus Cristo tinha morrido, mas tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele que tinha perseguido estes cristãos, mas neste momento ele tinha-se convertido e ele era um apóstolo. Mas ele passou por muitas dificuldades nas suas viagens missionárias. Os irmãos conhecem a vida do apóstolo Paulo. Alguns de vós conhecem. Ele passou por problemas, mas ele estava na vontade do Senhor. Ele estava a cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas às vezes as coisas não lhe corriam bem. Às vezes as coisas não tinham o resultado que ele estava à espera de ter. Ele estava à espera, quando pregasse o Evangelho, que as pessoas aceitassem. Ele estava à espera, quando ele pregasse aquele Evangelho que muda vidas, que as pessoas transformassem suas vidas e que eles seguissem Jesus Cristo. Este é o que nós esperamos quando pregamos o Evangelho. Mas havia alturas do apóstolo Paulo que as pessoas, em vez de mudarem de vida, em vez de aceitarem o que ele falava, eles se juntavam para apedrejar Paulo. Eles perseguiam Paulo. Muitas vezes, e Paulo passou por uma situação no seu ministério que ele teve que voltar a fazer tendas, porque as ofertas das igrejas não estavam a chegar. Ele teve que voltar ao seu trabalho, porque as coisas estavam difíceis. E ele voltou a fazer tendas para que o Evangelho não fosse prejudicado por causa disso. E acredito que Paulo chegou a uma situação que estava desanimado. Quantas vezes nós chegamos a situações que estamos desanimados? Parece que as vezes não correm como nós estávamos à espera. Parece que às vezes as coisas não fluem como nós tínhamos imaginado, como nós tínhamos pensado. Nós muitas vezes ficamos nesta situação. Parece que as coisas não estavam a fluir. Parece que as coisas... por nós, irmãos, nós chegávamos lá, nós começávamos logo a construir o projeto. Mas há um tempo de Deus. Mas há um tempo de Deus determinado. Às vezes nós não pensamos, olha, nós andávamos à procura de casa. E nós procuramos, andávamos animados, vimos tanta casa. Casas com janelas todas partidas, portas todas partidas, e a pedir um dinheirão para aquelas casas. E nós ficávamos assim, não há casa para nós viver. Ou temos que ir viver para uma casa onde os mosquitos entram, ou temos que ir viver para uma casa onde vai cair água. Oh Deus, mostra-nos a casa. O nosso contentor com as nossas coisas estava lá no porto. E cada dia que passava, nós tínhamos que pagar cada dia que estava lá. Para os irmãos terem uma ideia, custou-nos enviar um contentor 1.500 euros. Para levantarmos o contentor, pagámos 1.500 euros. Das taxas, do tempo que teve no Porto, ele teve 50 dias lá no Porto. E nós não compreendíamos, Deus, mas porquê? Nós estávamos a viver na casa de um pastor guineense, as coisas não estavam a ser fáceis, estávamos lá a viver, o filho mais novo deles, chegou um dia ao nosso quarto, achou aquilo piada ao nosso quarto, começou a pegar no tintura de outro que nós tínhamos lá no primeiro socorros, começou a mandar tintura de outro para cima dos vestidos da Jéssica, para cima da minha roupa, para cima do meu computador. E um dia nós chegámos ao nosso quarto, era tintura de outro por todo lado, e assim, Deus, eu não consigo mais tempo aqui. O que está a passar, Deus? Nós, muitas vezes, nós vávamos dias a chorar. Muitas vezes chegávamos ao fim do dia e não dá mais. Eu vou mandar um e-mail. Muita gente vai criticar que nós desistimos, mas não estamos a aguentar. Nós, a chorar, dizíamos isso um ao outro. Eu vou mandar um e-mail à nossa liderança, para os pastores que nos apoiam. Nós não estamos a aguentar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No outro dia, quando acordávamos, nós dizíamos, não, Deus tem um propósito para a nossa vida ainda. E nós vimos aqui, Paulo precisava de ouvir a voz de Deus e diz que Paulo teve uma visão. E a visão que Deus falou, o que é que foi? Não temas. Amém, irmãos? Pode haver dificuldade, pode haver tempestade, mas Deus continua a dizer à nossa vida, Paulo, Maria, António, Joaquim, não temas. Amém? Nós não temos que ter medo. Deus está ao nosso lado, Deus está connosco, Deus tem um propósito para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, uma Jéssica contou assim por alto, foi uma negligência médica, parece que foi uma coisa pequenina. O Isaac tinha 3 dias de nascimento. 2 dias. Ele nasceu no dia 29 e no dia 31 nós estávamos a entrar nas urgências do hospital público. E quando digo hospital público, eu digo com acentuado público, porque os irmãos não sabem o que é um hospital público na África. Alguns irmãos podem conhecer um bocadinho da África, mas o hospital público em África é a espécie,
Olha, uma noite eu estava com dores de rins. Eu tenho pedras nos rins. Eu estava muito mal, eu vomitava, dores, eram 3, 4 da manhã, eu não conseguia dormir, eu estava cheio de dores no chão, na sanita, em todo o lado, aquilo, eram dores horríveis. E a Jéssica disse, vamos ao hospital, Paulo. E eu disse assim, para quê? Para chegar lá para me operarem a apêndice. Eu sei que é dores de rins, o que é que eu vou lá fazer? Tenho que tomar uns comprimidos para as dores ou uma injeção, mas isto eu vou à farmácia e dou uma injeção a mim próprio. Os irmãos riem-se, mas é verdade que a gente ouve histórias daquele hospital público que dá vontade de chorar. Desde meterem sangue de uma criança que não era o tipo de sangue dele, porque enganaram-se e trocaram o sangue, e de vez em quando vendem o sangue e dividem por 3 ou 4 pacientes e toda a gente está a pagar um pacote de sangue. Coisas assim. E quando eu digo assim, tenho que levar o meu filho ao hospital público, 3 dias de vida. Nós chegámos lá e graças a Deus estavam lá os Médicos Sem Fronteiras. Só atendem crianças. Eles chegaram, se não fosse urgente, passava para os médicos nacionais. Mas como era um caso urgente, eles pegaram nele. Foram para as instalações dele. Uns espanhóis estavam lá. Eles disseram assim, isto é um medicamento. Quais medicamentos você... Olha, este medicamento ontem foi receitado. Isto está-lhe a criar uma infecção grave. Isto não é para bebés. E isto é só quando há infecções nos bebés, podem tomar. Mas o seu filho não tem esta infecção. E está a criar grave, ele tem que ficar cá. E começaram a espetar agulhas. E eu quando vejo o cenário do meu bebê numa cama, com 2 agulhas espetadas nos seus bracinhos, com 3 dias, perguntei, Deus, chamaste-nos, tomámos esta decisão porque sentimos paz, queria ser aqui, com o médico, os médicos estavam ao nosso lado, graças a Deus tudo aconteceu bem no parto, e agora, fim de 2, 3 dias, foi a pior passagem de ano que eu tive na minha vida. A Jéssica estava 4 horas lá dentro, eu estava 4 horas a dormir no carro, e fazíamos turnos. Ia buscar comida, porque no hospital não fornecem comida, as famílias é que têm que levar comida para os doentes. E disse, Deus, e comecei a clamar a Deus, mandei umas mensagens para Portugal, para orarem por o nosso filho, meter no Facebook, e vi uma onda de oração. E comecei a sentir paz novamente. E quando a médica disse assim, no outro dia que ele queria que tivesse 2, 3 dias de observação, está cheio de saúde, podem levá-lo para casa. A primeira coisa que fiz era, tem que meter aqui, o meu filho teve alta. Obrigado, Deus. E esta palavra veio à nossa vida. Não temas. Sabem porquê? Continua. Pelo contrário, fala e não te cales, Paulo. Quantas vezes nós pensamos abaixar os braços? Quando nós pensamos desistir, possivelmente Paulo, para Deus estar a dizer assim, Paulo, não temas, pelo contrário, não te cales. Fala, continua a falar. Possivelmente na cabeça de apóstolo Paulo assim, eu vou parar de falar, não vale a pena falar mais. E Deus disse-lhe, pelo contrário, Paulo, continua a falar. E quantas vezes passa na nossa vida isso, irmão? Nós desistimos, nós baixamos os braços. Deus deu-nos sonhos. Mas tem vindo tempestades, tem vindo obstáculos à nossa vida e nós desistimos dos sonhos de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite, não desistas dos teus sonhos, pelo contrário, continua a lutar pelos teus sonhos. Pelo contrário, continua a buscar os sonhos que Deus deu para a tua vida. Nós pensamos desistir, nós pensamos baixar os braços, mas Deus tem falado da nossa vida. Ainda há um propósito para vós nesta nação. Olha, quando eu cheguei a Portugal, nós fomos padrinhos de uma jovem ali de Évora. Chegámos e disse logo assim, um amigo meu, disse assim, olha, vão-te sondar, durante este casamento alguém vai falar contigo para sondar, para ir presidir uma igreja. E assim, mas eu não estou disponível. Mas pronto, ele ouviu falar que está difícil lá na Guiné, ele quer te convidar. Eu cheguei e este pastor estava na minha mesa, lá no casamento. E ele assim, a determinada altura, diz-me assim, Paulo, precisava de falar contigo. E eu respondo, não. Ele olha assim para mim, não o quê? O que queres falar comigo? A minha resposta é não. Então, mas como é que sabe? Eu sabia que tu ias falar comigo e eu também já sei a resposta que eu quero te dar. Nem vale a pena falares comigo, porque a minha resposta é não. Mas não está difícil para vocês lá. Mas aquilo não está complicado, não tem sido muito difícil. Estes meses que vocês têm.
Mas Deus tem falado ao nosso coração que ainda não é o tempo de desistir, ainda não é o tempo, porque o projeto que Deus deu no nosso coração ainda não está terminado. Pelo contrário, não te cales, continua a falar. Não desistes, continua a acreditar que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo continua a ouvir a voz de Deus e diz assim: porquanto eu, amém, estou contigo. Amém, irmãos? Como a Jéssica disse, a palavra, quando Deus deu aquela ordem de grande comissão, ide, eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Eu estou contigo. Acho que não é ânimo, irmãos. O apóstolo Paulo estava desanimado e Deus diz assim: não temas, Paulo. Não temo. E estava com medo de algumas situações. Não temo. Não te cales, pelo contrário, continua a falar, porque eu dou-te uma certeza. Eu estou contigo. Irmão, nós não estamos sozinhos nesta luta. Meu amigo, minha amiga, você não está sozinho nesta luta. Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós dissemos ao nosso Deus: estou aqui, faz a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer, não o meu querer, mesmo que custe, mesmo que eu tenha a sofrer, mesmo que seja difícil. Mas eu estou disponível para fazer a tua vontade. E Deus lembra, apóstolo Paulo: eu estou contigo. Amém, irmãos? Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos nesta luta. Às vezes parece que Deus desistiu de nós, mas Ele não desistiu. Ele também quer ver onde até nós vamos. Mas Deus tem o melhor para nós. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo sabia que Deus tinha o melhor para ele. Tinha um propósito para a vida dele. Eu quero dizer nesta noite, eu disse que queria uma palavra motivação. Amém? Deus está contigo. Não desistas dos teus sonhos. Não temas, porque Ele está ao teu lado. Amém? Maior é aquele que está conosco do que está lá fora. Maior é aquele que está ao nosso lado do que o nosso inimigo. Amém, irmãos? Irmãos, há um... Como a Jéssica explicou na canção que ela cantou, sente-se algo... E o pastor João esteve lá. Algumas aldeias que nós visitamos, sente-se algo pesado. E o povo sabe que o inimigo tem muito poder. Porque eles veem com os olhos dele o poder do inimigo. Às vezes a gente vê aqui alguns obstáculos, tempestades, mas eles veem de maneira diferente, porque eles sabem os pactos que o povo, os rituais que o povo faz. Desde a nascença, até às circuncisões, até ao casamento, até na morte, há pactos. Até na colheita, eles fazem pactos. Quando nós começamos a passar e começamos a ver as colheitas como umas bandeiras vermelhas, vimos que o feiticeiro foi fazer um pacto para aquela sementeira, aquela colheita possa ser abençoada. E nós começamos a ver aquelas bandeiras vermelhas, assim, olha, o feiticeiro já passou por aqui, já pagaram o serviço do feiticeiro, e existe às vezes umas crianças que são contratadas pelos feiticeiros que se vestem assim com umas vestes, assim que parece assim um monstrozinho, e eles andam com duas coisas na mão para afastar os demónios, dizem eles. Para afastar os espíritos do mal olhado. E um dia eu não sabia o que era aquilo, via o miúdo, eu achei, o que é que se passa aqui? E o miúdo andava ali à volta da aldeia. Porque é uma família que contrata, para que não tenham inveja deles, contrata o feiticeiro e aquela criança é contratada para este efeito, para espantar os maus espíritos. E a gente sabe que não é os maus espíritos que ele está a espantar, está a trazer maus espíritos para aquela família. E eu perguntava assim um pastor, assim, já um pastor com alguma idade, pastor, o que é isto? E ele, ri-se. Assim, estou a espantar os espíritos. E eu olho assim, e você está-se a rir? Isto é cultural. A própria igreja acha que há coisas que são culturais, em que são coisas do inimigo. E uma vez estava num culto, e houve alguém que me manifestou o poder do inimigo. Ela ficou possessa. E o pastor que estava a dirigir disse assim, metam lá esta jovem na rua que está a perturbar o culto. E eu, o quê? O que é que se passa aqui? E ele deve ter olhado para a minha cara, se o missionário quiser pode ir lá fora orar por ela. Porque alguns têm medo. Porque eles sabem, eles têm visto o poder do inimigo. Mas há uma coisa que nós não podemos ter medo. Há uma coisa que nós não podemos esquecer, que aquele que está connosco tem mais poder que o nosso inimigo. Aquele que está ao nosso lado, nos prometeu estar ao nosso lado, tem mais poder que o inimigo. Eu fui lá fora
Eu avancei para orar pela jovem e o diácono chega ao pé de mim e diz assim, pastor, não faça isso. Não faça isto, passa-lhe. Ele está assim uns momentos, isto passa, ele já lhe passa. Não faça isso. Eu repreendi o diácono e depois fui repreender o diabo. Disse, diácono, não me leva a mal, mas vai lá para a portaria, que este trabalho é para mim. Nós orámos e ela ficou em paz. Irmãos, porquê? Porque quando nós estamos na vontade de Deus, Ele dá-nos poder para repreender o nosso inimigo. Quando nós estamos na vontade de Deus, Ele dá-nos poder para repreender as enfermidades. Amém, irmãos? Não temas. Pelo contrário, não te cales, continua a falar. Não baixes os braços. Tudo depende de onde nós temos os nossos olhos. Tudo depende de onde nós estamos focados. Nós estamos focados nas nossas capacidades. Nós estamos focados naquilo que nós temos. Nós não vamos chegar longe. Mas nós estamos focados no nosso Deus que tudo pode. Nós vamos alcançar coisas maravilhosas. Olha aqueles discípulos. Quando Jesus dá-lhe uma ordem, olhou para a multidão e disse assim, discípulos, deem-lhes vós de comer. Porque os discípulos disseram, melhor mandá-los para casa, que eles já estão cansados. Não, dá-lhes vós de comer. E eles disseram, nós, Jesus, não estás a ver bem as coisas? São 5.000 homens, nem contámos as mulheres nem as crianças. Olha, andámos à procura só estes pãezinhos, estes peixes. Isto não dá para... Eles esqueceram-se das palavras de Jesus. Eles só viram o que tinham na mão. Eles só viam na parte física que eles tinham na mão. Eles não viram o mandamento, a ordem que Jesus lhe deu. E já tinham visto tantos milagres a acontecer. Mas quando nós olhamos para aquilo que temos na mão, nós não vamos ver grandes coisas. Mas quando nós olhamos para as promessas do nosso Jesus, do nosso Deus poderoso, nós vamos ver grandes coisas a acontecer. Amém, irmãos? Olha o moço do profeta Eliseu. O moço olhou e correu para o seu profeta e disse assim, eles são muitos, estamos tramados, vamos morrer aqui todos, eles são muitos, o nosso inimigo é muito. Ele olhou para o seu inimigo e eles eram muitos. Tanto que ele estava assustado, ele correu para o seu profeta. E o que é que o seu profeta disse, o Eliseu? Ele orou. E disse, Deus, abre-lhe os olhos. E aí diz que quando ele abriu os olhos, ele olhou. Amém. Eles são mais do que o nosso inimigo. Amém. São mais daqueles que estão conosco do que estão lá do outro lado do inimigo. Amém, irmãos. Onde tens os teus olhos focados? Para o teu inimigo ou para o teu Deus? Para os teus obstáculos ou para aquele que pode ajudar-te a ultrapassar os obstáculos? Até Abraão, que agora chamamos o pai da fé. Deus disse, conta as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Ele começou a contar, eram muitas. Mas até alguém se riu, né? A mulher dele riu-se. Porque olharam para as suas limitações físicas. Estamos velhos. Já não vai dar. Vamos arranjar aqui um esquema. A gente gosta de arranjar esquemas, não gostamos? Vamos arranjar aqui um atalhozinho. Deu a serva. Sabe o que acontece quando arranjamos atalhos? Não vai acontecer nada certo na nossa vida. Deus não precisa dos nossos atalhos. Deus precisa, nós ouvimos a voz de Deus para cumprir a sua vontade na nossa vida. E por causa deste atalho que eles arranjaram, hoje ainda temos problemas por causa destes atalhos. Mas quando nós cumprimos a palavra de Deus, a voz de Deus na nossa vida, nós vamos ver grandes coisas a acontecer. Amém, irmãos? Irmãos, vamos avançar. Amém? Se há obstáculos na sua vida, não tema. Não desista. Ele está contigo. E Paulo ouve mais umas palavras, e eu vou terminar com estas palavras que Paulo ouve. Ninguém ousará fazer-te mal. Amém? E se fosse o Paulo, estava contente com esta visão. Eu estava desanimado e eu fiquei contente porque foi para mim esta visão também. Eu fiquei contente assim, eu estou desanimado e Deus diz ao meu coração, Paulo, não temas. Obrigado, Deus, porque eu estou com medo. Eu tive medo, muitas vezes. Irmão, nos primeiros dias da nossa casa, encontramos uma cobra na cozinha, das mais venenosas de Guiné-Bissau. Eu cheguei à cozinha e o pastor esteve lá e disse, pastor, foi neste mosaico. Eu nunca mais esqueci o mosaico. Foi neste mosaico que estava a cobra. A minha mulher passou várias vezes aqui, ela nunca viu a cobra. Eu cheguei e vi a cobra ali no mosaico, preta, que é binda, que é mais venenosa que está na Guiné-Bissau. É só a mais venenosa. Calhou, está lá na minha cozinha.
Ela levanta-se e começa os olhos para mim, com a língua para fora. Eu tenho medo de cobras, eu confesso. Eu olhei para a cobra e disse, não vou dizer à Jéssica, eu vou matá-la, antes que ela saiba, porque pode assustá-la. Eu vou buscar eu nunca matei cobras, vou buscar uma esfregona. Se virem uma cobra, nunca matem com uma esfregona. E ainda por cima com aqueles cabos metálicos, que aquilo dobra-se tudo. Eu comecei a tentar matar a cobra assim ao longe, eu parti a esfregona toda, a cobra foge por baixo do armário, e eu digo assim, tenho que contar à Jéssica, como é que eu vou andar debaixo do armário a ver da cobra? E digo assim, e a Jéssica, de que tamanho é a cobra? Assim, mais ou menos assim, só este tamanho, tens medo de uma cobra deste tamanho? E eu assim, estás a brincar comigo, tu tens medo de uma aranhazinha deste tamanho? E eu... Desculpa, amor. E eu fui chamar os jovens lá da rua, matem uma cobra. Eles mataram a cobra. No outro dia tinha uma lacraia, espécie de uma centopeia, das mais venenosas, que eu fui pesquisar, no mesmo mosaico. Eu levei um mês a lembrar-me dos olhos da cobra, porque acho que ela penetrou-me assim nos olhos mesmo, olhou assim para mim, e toda a gente diz que era impossível aquela cobra ter aparecido ali naquele mosaico. Porque ela, para deslizar, tem que ter atrito. E os nossos mosaicos são lisos. E até chegar à nossa cozinha tem que passar por muitos mosaicos. Até o dono da nossa casa diz, é impossível. Mas ela estava lá. E quando falei com outras pessoas à volta, lá os meus vizinhos assim, é impossível, missionário. É impossível, mas ela estava lá. Eu tirei foto. E aquilo perturbou. Eu tive medo. Mas Deus diz, não temas, Paulo. Não temas, Paulo. Irmãos, há coisas que vêm à nossa vida, mas nós temos de estar firmes naquilo que Deus chamou. Nós temos de estar firmes de quem nos deu os sonhos. Nós temos de estar firmes de quem nos deu a chamada. Por causa do pastor Ligeiro perguntou, então Paulo animado? Sim, há dias mais animados do que os outros. Assim, isto não é assim. E o pastor disse, não é só lá na Guiné, aqui também é assim, né? É verdade. Mas nós temos a certeza quem nos chamou. Nós temos a convicção que Deus nos deu sonhos e chamou-nos. E nós temos que ouvir a voz dele para nos dar força para continuar. Amém, irmãos? Não desistem. Continuem. Amém? E como estava há bocado a dizer, nós dizemos assim, no contentor nunca mais sai. Mas porquê é que o contentor nunca mais sai? E nós orávamos, metíamos a igreja em Portugal a orar, e toda a gente, vai sair esta semana, nós estamos a orar para sair esta semana. Não saía aquela semana, disse, Deus, não estás a ouvir a voz do teu povo? E nós começámos, Deus, há 50... E passou 40, e disse, é os 40 dias, que é os 40 anos do deserto. Nós começámos a fazer os números. O significado já, os 40 anos no deserto. Vai ser 40 dias. Passou os 40 dias e nada. Oh, Deus. Passou os 50 e foi no dia 50 assim, foi o avivamento para a igreja, o dia de Pentecostes. Amém. E nós ficámos alegres por 50. E sabem uma coisa? Tinha que ser os 50 dias. Sabem porquê? Que nós arranjámos casa a fim de 48 dias e fomos viver a fim de 48 dias e preparámos a casa para receber o contentor. Se o contentor saísse antes, onde é que nós metíamos as coisas? Não tínhamos casa para viver. Deus tem tudo planeado. Nós, no meio da tribulação, não percebemos porque é que tem que passar esta tribulação. Mas Deus tem tudo planeado para alcançarmos a vitória no fim. Amém, irmãos? Por isso, vou repetir o nosso texto. Não temas. Não te cales, pelo contrário, continua a falar. Porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Amém, irmãos? Vamos continuar com força. Amém? Vamos continuar a orar por nós. Nós vamos animados. Vamos animados. Sabemos que Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Nós, graças a Deus, arranjámos uma boa casa. Nós estamos felizes. Arranjámos uma boa casa. A preço mais baixo das outras estragadas. Estaríamos a nossa casa. Somos abençoados. Não somos? Nós tínhamos visto aquela casa e digo assim, está em obras, não estava ninguém. Fomos embora, fomos ver de outras casas. E durante a noite eu acordei. Não foi uma visão, mas foi um pensamento que veio à minha cabeça. Não sei se foi Deus, não posso dizer isso. Mas assim, volta àquela casa. E eu disse ao pastor, onde nós estávamos a dormir, pastor, vamos voltar àquela casa. Senti que devia passar lá outra vez. E fomos lá,
E estava lá o responsável da obra e disse, olha, e comecei a ver a casa e disse, não, isto é bonita demais para nós. Não, isto... Se as outras... Tinha algum receio de levar a Jéssica a ver a casa, porque a casa era bonita e ela ia gostar, mas depois não havia o pilim, né, o carcanhola, lá é os francos, lá é o franco. Mas fomos ver, no fim, chegar ao pé dele, quanto é que era por isso? Ele pediu muito menos que as outras casas que estavam a pedir. Mesmo assim, estava um bocadinho acima das nossas possibilidades, sob o nosso orçamento. Mas depois comecei a fazer contas. Nós tínhamos projetado ter um segurança, porque é bom ter um segurança lá. E depois fiz as contas, ainda fica mais barato. Já não preciso contratar segurança, porque já estava incluído o segurança. Já estava incluída a água do depósito, porque nós não tínhamos água da rede, só do depósito. Ia lá uma cisterna, um caminhão levar a água todas as semanas. E assim, não, até falámos com a liderança. Paulo, sentem-se bem. Quando vem do meio da África, é o vosso oásis, onde vocês sentem-se confortáveis? Sim, é a casa que nós sentimos confortáveis. Avançam. E damos graças a Deus, podemos receber outros pastores para sentirem-se confortáveis no meio da África connosco. Amém? E o pastor Jonas esteve lá. E ele foi abençoado, porque Deus abençoou-nos primeiro. Amém? E nós estamos felizes por isso. Graças a Deus já temos água da rede. Amém? Os irmãos têm água da rede na vossa casa? Olha, nós já temos há 5 meses água da rede. Nós estamos tão felizes que temos água da rede. É uma coisa banal aqui, né? Ter água da rede. Mas o dono da nossa casa, que mora ao nosso lado, ele me pagou para ligar a água da rede. Ficava a 300 ou 400 metros. Pagou muito, mas meteu a água da rede. Agora temos outra situação que também nos dá alegria. Temos filas à porta da nossa casa a buscar água. Porque os nossos vizinhos não têm água da rede. Né? As mulheres e as crianças com os baldes fazem fila. O primeiro foi logo, a primeira vez, 7h30 da manhã. E fazem fila para ir buscar água à nossa casa. Mas é uma alegria poder dar a água, mas falar de outra água. Que a palavra do Senhor fala, se beberem dela, nunca mais terão sede, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nós estamos felizes por isso. Nós temos muita criança à nossa volta. Vamos começar um projeto que é as Mentinhas Kids. Vamos começar a escola dominical na nossa casa, com as crianças que estão à nossa volta. São quase todos muçulmanos. Nós temos 4 mesquitas à volta da nossa casa. Às 5h30 da manhã, começam lá os holofotes. Não deixa a gente dormir. Eles tiveram agora um tempo, os irmãos sabem, um tempo do Ramadão. É? Uma criança com 8 anos é obrigada a fazer jejum. Nem a própria saliva pode engolir. É? Não podem beber água durante 30 dias. Só quando o pôr do sol fazem a sua última oração e podem comer a seguir. Mas durante o dia todo, nem a saliva. Eu estava a falar com o pastor Salgadinho assim, não sabia disso. Nem a saliva eles podem engolir. E tenho crianças com 8 anos. E ando na brincadeira assim, então, queres vir almoçar comigo hoje? E assim, estou de jejum. E eu falava de Jesus a eles. E explicava a diferença do meu Jesus e do Maomé deles. É que o dele, e ele próprio diz, o teu está onde? Está lá em Meca. Isto é um dos pilares do Islão. Tem que ir um dia a Meca. Fazer lá a peregrinação e assim. Mas o que é que ele está lá a fazer? Está lá o túmulo. Ele está morto. Como ele não soubesse, não é? Sim, ele está morto. E tu oras para Meca, onde ele está morto. E já viste um morto a falar? Não, nunca vi um morto a falar. Já viste um morto a mexer as mãos para ajudar alguém? Não. Tem a diferença. É que o meu Jesus não está morto. Eu não oro para Jerusalém ou para o túmulo onde é que seja. Eu oro para o céu, porque ele está no céu, ele está vivo. Ele olha assim para mim. Vês a diferença? É verdade. E depois ele anda ali. Aceita Jesus ou não aceita? Um dia aceitou, mas foi na brincadeira comigo. Eu brinco com eles, eles brincam comigo. Tio Paulo, eu sou o tio Paulo e a tia Jéssica. Mas agora mudámos de nome. Sou Mamed Isaac e Papé de Isaac. Nasceu Isaac, mudámos de nome. Ele disse, tio Paulo, enche a bola. Eu tenho lá uma bomba para encher as bolas de futebol. Enche a bola, tio Paulo, enche a bola, enche a bola. E assim, agora não me dá jeito, grita lá do fundo. Agora não me dá jeito, não posso. Se encheres a bola, eu sei de Jesus, tio Paulo. E tu és malandro, tu és malandro. Mas eu acredito que ele um dia vai aceitar Jesus. Amém? Eu disse uma vez à Jéssica, este vai ser o meu líder aqui, nas crianças. É o meu amigo Bacílio. Ele pediu-me uma prenda. O que é que queres que eu traga de Portugal? Traz-me uma bola. E as bolas tragam-se rápidos lá, não é? E houve uma criança, vou acabar assim.
Houve uma criança que, quando o bebê nasceu, o Isaac é o bebê branco. Aquelas crianças nunca viram um bebê branco. Já viram pessoas brancas, mas bebê nunca tinham visto. Ele é o mais famoso lá do bairro. Né? Eu não sei se posso chamar aquilo bairro. É lá do agrupamento de casas onde nós estamos a viver à nossa volta. O pastor Jonas foi lá comprar o pão comigo um dia. Mas primeiro comeu primeiro o pão. E depois é que foi ver onde é que ia comprar o pão. Né? Pastor, como o pão? É bom? É muito bom este pão. Então vamos lá ver onde é que eu compro o pão. Acho que ele já tinha reticências antes de comer o pão. Né? Nós passamos lá por umas casinhas, lá onde nossos vizinhos, até chegar ao contentor, onde o pão vem de uma bicicleta do forno, apanhar pó, isto não contempla, não? E depois as pessoas com as mãos sujas metem o pão lá e fica lá no contentor novamente. E as outras pessoas com as mãos sujas outra vez nos vendem os pães com as mãos. E nós chegamos a casa e comemos. E Deus nos tem protegido. Passamos às vezes pelo forno para queimar alguma coisa que possa ter dado mal. Já veio proteínas lá no meio, assim com umas patinhas lá dentro do pão. Também já veio, assim uns mosquitozinhos lá dentro do pão. Mas uma criança que disse assim para mim: olha, quando o teu filho crescer, quando o Isaac crescer, tu vais-lhe comprar um triciclo, uma bicicleta. E assim, possivelmente vou-lhe comprar um triciclo. Quando o triciclo dele se partir, tu podes dar à gente. Há lá um menino na nossa rua que tem uma bicicleta. Mas é interessante como eles fazem. A bicicleta é dele, mas ele dá 2 voltas, está outro miúdo, pega na bicicleta, vai dar outras 2 voltas. Eles todos distribuem entre eles. O irmão disse: eu vou oferecer a bicicleta. Não é preciso. Em 2 igrejas já me ofereceram 2 bicicletas. Está bem? Não é preciso os irmãos oferecer a bicicleta. Já vão em 2 igrejas, o pastor Paulo quer lhe oferecer a bicicleta para aquele menino. E já temos 2 bicicletas oferecidas. Não sei ainda como é que vou levar para a Guiné. No avião deve ser difícil, mas vamos arranjar um contentor ou coisa assim parecida. Mas tem sido gratificante. Amém, irmãos? Mas orem. Tenho muito mais histórias, mas fica para outra altura. Né? E desafio-vos. Já desafiei o pastor Luís Reis, está connosco. Teve quase. Vai haver outra oportunidade. O pastor Jonas esteve lá e desafiou a voltar com uma equipa aqui de Portimão. Amém? Também já desafiei a Raquel. Amém? Nós acreditamos que Deus tem pessoas aqui que podem dar o seu contributo naquela nação. Amém? Este é o nosso objetivo, também trazer motivação a fazer missão. Amém? Os irmãos orem por nós e irmãos não desistam. Não temas. Não baixes os braços. Deus está contigo. Ninguém ousará te fazer mal. Amém? Deus ricamente te abençoe e muito obrigado, pastor Jones, por esta oportunidade. É um privilégio estar aqui consigo. Amém? E amanhã também. Amém. Amém.